Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e eu estou recebendo uma pessoa que eu gostaria de já ter entrevistado há muito tempo, dada a sua importância e relevância nesse país. Jurista e ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. Ministro, muito obrigado por aceitar o desafio aí da gente bater esse papo. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar com você e com todos aqueles e aquelas que vão nos ouvir no dia de hoje. Bom, ministro, esse programa eu vou me dirigir à Polícia Federal. Nós vamos gravar 2 programas, esse é dirigido à Polícia Federal. E o que eu ouvi e o que eu senti dentro das minhas pesquisas da Polícia Federal? O senhor não só conhece das leis, como também conhece muito de segurança pública. Isso foi a apuração que eu fiz e que teve uma grande colaboração do ex-ministro Raul Jungmann, seu amigo, e que, pelas apurações, é a pessoa que conhece muito de inteligência do Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal. Pode ficar à vontade para falar o que eu apurei. Bom, muito obrigado pelas suas observações. Eu vou separar as 2 coisas em relação ao momento do aprendizado. Em relação a direito, eu comecei a aprender leis e todas as questões relativas ao estudo delas na Faculdade de Direito, quando eu tinha 18 anos. Mas eu posso te dizer que, em relação à segurança pública, embora eu tenha sido deputado federal, eu comecei a aprender mais sobre o tema quando eu me tornei ministro. Eu percebi o quanto eram superficiais os meus conhecimentos, o quanto eu não conhecia muitas coisas, o quanto eu achava iludidamente que certas questões eram facilmente resolvidas, e quando a gente senta naquela cadeira, você fala, oh meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Tinha tanta teoria, nenhuma se aplica, né? Então, eu posso dizer que eu tive um aprendizado bastante intensivo em segurança pública. Inclusive, uma das coisas que me ficou claro é que as forças policiais do Brasil, ou elas se integram, ou nós não vamos nunca combater com eficiência a criminalidade. Nós temos polícias estaduais, que já muitas vezes são desagregadas, não atuam em conjunto, com grande rivalidade, como acontece frequentemente com polícias civis e polícias militares. Temos as guardas civis das cidades, as guardas municipais, que podem ter um papel auxiliar nesse processo, nem sempre elas são atendidas, respeitadas e articuladas com a Polícia de Segurança Pública, e temos a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, que também nem sempre atuam de maneira articulada com as outras polícias. Fora isso, nós temos as Forças Armadas, que não têm um papel, na Constituição brasileira, um papel de segurança pública, a não ser em casos excepcionais, como naqueles de garantia de lei e ordem, que fracassa o sistema, ou que o sistema de segurança pública não tem condições de dar conta do recado. Isso tudo me fez, então, conhecer um pouco de tudo, porque nós tivemos grandes eventos. Nós tivemos aqui, eu acho que foi o governo que mais teve eventos internacionais de grande porte, fomos nós do governo Dilma Rousseff. Nós tivemos a Rio+20, que vieram chefes de Estado para cá. Nós tivemos a Copa das Confederações, nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos a visita do Papa, e não chegamos a ter, mas preparamos o planejamento para as Olimpíadas. Então, isso me fez ter uma relação muito próxima também com as Forças Armadas. Nós tínhamos ali uma relação excelente com os ministros da Defesa, e não só com eles, também com os comandantes, com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Denardi. Então, nós tivemos muita interação
Isso me trouxe um grande aprendizado e posso dizer a vocês o seguinte, que sem essa experiência eu jamais teria tido condições de ter algumas formulações que hoje eu tenho e que procuro debatê-las, certo ou erradamente, na construção de política de segurança pública. Bom, para mim, foi dividida a história, tem antes de Cristo e depois de Cristo. A Corporação da Polícia Federal coloca antes de Márcio Tomás Bastos e depois de Márcio Tomás Bastos. Ali, com o Márcio Tomás Bastos, a Polícia Federal começou a ter independência e uma melhora de seus equipamentos, seja ele no fardamento, no armamento, nos carros, etc. e tal. Mas que o auge desses equipamentos foi na sua gestão. Isso eles disseram assim, o investimento do ministro Zé Eduardo Cardoso foi uma coisa brutal, nunca antes vista nesse país. E, na verdade, a pedra fundamental de uma polícia federal republicana que agisse com autonomia, ela foi lançada por Márcio Tomás Bastos. Isso é absolutamente inegável. Nós apenas continuamos esse processo que achamos que foi uma mudança, inclusive, da cultura da Polícia Federal. No fundo, a Polícia Federal ela não era bem remunerada, ela não tinha bons equipamentos e, infelizmente, não tinha uma autoimagem que considero de fundamental importância para uma tropa policial ser bem-sucedida. Perdão, que a gripe está danada. Bem, normal. Diante desse quadro, Márcio Tomás Bastos melhorou a remuneração, comprou equipamentos. E no período dele como ministro, se começou a desenvolver essa cultura republicana da Polícia Federal. Isso teve continuidade depois com Tarso Genro, com Luiz Paulo Barreto, que seguiu no último período do governo Lula, e comigo, durante 5 anos do governo Dilma Rousseff. Eu acho que esse período foi transformador, sim, para a Polícia Federal. Eu ajudei, mas eu acho que quem lançou a pedra fundamental foi Márcio Tomás Bastos. Mas muito sentido, pelo menos para mim foi muito sentido ouvir. Depois eu vou falar recentemente do ex-presidente, agora do presidente Lula, mas foi muito sentido a independência. Quando o senhor fala polícia republicana, eu quero prezar pela independência que vocês deram, especialmente o senhor, deu à Polícia Federal. Não ficou trocando de superintendente, não ficou trocando de delegados-chefes. Essa foi a maior observação, quando o senhor diz republicana, foi o que eu mais ouvi deles. Olha, eu sob esse aspecto, eu acho que nós seguimos uma cultura absolutamente republicana, o que nos trouxe problemas. Acho que um pouco ao Márcio, talvez mais a mim, porque eu peguei uma época mais turbulenta do ponto de vista da conjuntura política brasileira. Mas eu me lembro de sofrer uma crítica de alguns colegas, quando eu falo colegas, é do mesmo campo político, que diziam que eu era excessivamente republicano. E isso me parecia uma coisa até pitoresca, porque eu achava, não uma crítica, mas achava isso um elogio. Se dissessem que eu sou excessivamente bonito, eu me sentiria muito envaidecido. Excessivamente republicano também. Então, portanto, eu digo a você que nunca tomei isso como algo que não fosse enobrecedor da atuação que a gente procurava ter. Mas, claro que isso te traz problemas, porque eu era acusado pelos meus amigos de não controlar a Polícia Federal nas investigações contra o nosso campo. E pelos inimigos, pelos adversários, digamos assim, que eu instigava a Polícia Federal contra os nossos adversários. Aí eu falava, decidam-se, ou eu não controlo ou eu instigo. As duas críticas não podem conviver. É que, no fundo, o Brasil ele não tem uma dimensão de construção republicana do Estado. As pessoas sempre acham que o Estado deve ser utilizado para beneficiar os seus amigos e para punir os inimigos. E não me parece isso correto. Eu acho que nós temos que buscar uma impessoalidade. Está na Constituição essa ideia, mas não está na mente das pessoas. Nós precisamos ter uma impessoalidade na gestão da coisa pública, e particularmente quando se fala de polícias. E, nesse aspecto, a Polícia Federal adquiriu uma cultura que torna muito difícil um governo, por mais que se esforce, tentar capturá-la nos dias atuais para que ela seja uma polícia de governo e não polícia de Estado. Ela tornou-se uma polícia de Estado, e eu acho que isso é um fator que soma muito na minha biografia, do
Tarso Genro, o Paulo Barreto e Márcio Tomás Bastos, que é o fundador desse processo, inegavelmente. Essa frase que o senhor usou me foi usada. Polícia de Estado e não de governo. Ela foi usada para mim por mais de uma pessoa. Como também a designação do Paulo Lacerda como delegado, DG, delegado-geral, encontrei nele a melhor nomeação, e bem como a equipe que ele montou para gerenciar a Polícia Federal do Brasil. Encontrei nele talvez os mais rasgados elogios. Se o senhor quiser falar dele também. Olha, Paulo Lacerda, ele foi nomeado por Márcio Tomás Bastos, foi o diretor-geral na época dele, e eu o tenho como um policial e como um ser humano excepcional, uma pessoa corretíssima, conhecedor profundo do seu ofício. Depois eu convivi com ele em outros momentos e tenho ele como um dos grandes responsáveis desse processo que foi vivenciado na Polícia Federal. Como também o meu diretor-geral, Leandro Aiello Coimbra, comeu o pão que o diabo amassou, coitado, porque pegamos dias muito turbulentos, mas ele sempre foi de uma lealdade institucional a toda a prova. E eu também tenho que fazer uma ressalva, que eu acho importante. Isso só foi possível porque ministros, eles são subordinados a presidentes, né? A presidenta Dilma Rousseff nunca, e olha que nós passamos dias difíceis, hein? O governo caiu, muita gente foi presa, delações, Lava Jato cometendo arbítrios. Nunca a presidente Dilma Rousseff pediu que eu fizesse nada que não fosse dentro da mais estrita normalidade legal e do Estado de Direito. Ela às vezes me perguntava, mas Eduardo, isso está certo? Aquele jeito firme dela, enérgico, eu falava, está por isto. Vocês têm certeza? Tenho, então tá bem. Ou seja, ela nunca me pediu algo ilícito, algo imoral, algo que beneficiasse algum amigo, jamais. Isso me dava muita tranquilidade para seguir no nosso caminho, porque, claro, eu acho que eu não aceitaria ficar num governo que impusesse outra situação. Mas, como isso nunca aconteceu, eu apanhava de todos os lados, porque é muito difícil você ter posturas republicanas no nosso Brasil, que viveu desde a sua colonização uma história não republicana na cultura. Então, diante desse aspecto, eu sofri, apanhei muito, mas não tinha nenhuma pressão de quem mandava em mim para que eu não cumprisse exatamente aquilo que eu achava correto. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br.
Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais da Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o jurista, ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso. Nós estamos tratando da Polícia Federal. Bom, elogios e colocações à parte no primeiro bloco, vamos ver uma crítica. Quando o senhor estava lá no Ministério da Justiça, foi baixada uma norma de deslocamentos para a Polícia Federal que tinha que ter diárias com local definitivo para operações e destinos. Ou seja, houve alegações de que aquela isenção e aquela independência parecia ser colocada em suspeição a partir do momento que o Ministério da Justiça ou a Delegacia Geral da Polícia Federal determina, vai ter uma operação em São Paulo, quantas pessoas vão, quando vai deslocar, qual é o prazo, ou seja, de saber alguma informação da operação. Houve crítica nesse sentido. Olha, eu me lembro dessas críticas. Essa portaria ela foi solicitada pela equipe econômica do governo apenas para efeito de gestão de diárias, para que nós tivéssemos um controle maior. E foi afinada com a direção-geral. A prova maior que não era para isso é que depois dessa portaria nunca houve nenhuma interferência de absolutamente nada. Apenas se precisava controlar para que a coisa não ficasse muito solta do ponto de vista do gasto público. Quer dizer, era uma norma de saneamento financeiro, não de saneamento ou de interferência política. Em nenhum momento a gente dizia para que esta operação, por que isso? Não, nunca foi feito. Depois dessa portaria, eu me lembro que houve muitas entidades da Polícia Federal falavam, agora vai ter controle. A prova que não teve nenhum, tá certo? Quer dizer, absolutamente nenhum. Aquilo era uma exclusiva norma de gestão financeira necessária para que nós pudéssemos ter um controle básico. Porque eu também não posso, é dinheiro público, eu não posso ter um dinheiro público descontrolado e gasto com discricionariedade absoluta, sem controle. Uma coisa é fazer as operações necessárias, elas nunca foram obstadas. Outra coisa é eu ter uma gestão financeira que permitisse gastos dentro daquilo que efetivamente a coisa pública exige. O que o senhor pensa a respeito de um mandato para o diretor-geral da Polícia? Porque nós estamos vindo aí de processos desde 2002 para cá. Tivemos aí 4 anos de uma experiência de mexidas e mexidas. Nós tivemos 5 diretores gerais no último governo. O que o senhor pensa do mandato para o diretor-geral da Polícia Federal nos moldes como, por exemplo, ocorre com o Procurador-Geral da República? Eu vejo que é necessário ter uma avaliação criteriosa em relação a algumas situações, para que podem parecer contraditórias, mas não são. Eu sou favorável a que todos aqueles que comandem a investigação criminal tenham garantias de Estado para fazê-lo e não possam sofrer pressões políticas. Por isso que o Ministério Público autônomo é correto. E por isso, a Polícia Federal autônoma é correta. Acho, inclusive, que quem faz a apuração criminal, a investigação criminal, deveria ter vitaliciedade, tá? Que é uma garantia que se dá ao Ministério Público e aos magistrados. Claro, isso em certos países se resolve pelo fato de quem comanda a investigação é o Ministério Público ou quem comanda a investigação é um juiz, claro. O Brasil tem um modelo atípico, que é o do delegado de polícia e que é subordinado ao executivo. Então aí se poderia perguntar, mas eu tenho então que dar uma vitaliciedade ou um mandato para o delegado-geral? Isto pode ser um problema. Por quê? Porque o governo eleito ele tem que traçar diretrizes políticas de ação para a sua polícia. Então ele tem que dizer, nós vamos combater o narcotráfico. Se eu não tiver um poder de orientação política, eu acabo transformando a Polícia Federal num braço que não responde à soberania popular do cidadão que deseja alguma coisa que é prometida pelo governante no momento da eleição. Claro? Então eu preciso ter, pelo menos, o poder de orientação política, dizendo as prioridades da segurança pública são essas. Imagine só, eu tenho lá um delegado-geral da Polícia Federal com mandato e eu falo, nós vamos ter uma Copa do Mundo no Brasil. O delegado fala, eu sou contra, não vou ter, não vou deslocar pessoas lá não. Eu falo, peraí, rapaz, isso aqui é governo, né? Não, mas eu não acho que isso é prioridade.
Ou seja, eu tenho que ter um certo elemento de definição hierárquica da política por força do princípio democrático. Isso não se confunde efetivamente com a autonomia da investigação. E, como eu disse, eu sou favorável que quem investiga tenha vitaliciedade. Eu tenho que combinar essas duas situações. Se eu hoje desse um mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, o governo e, portanto, o cidadão que democraticamente escolheu o governo perde a gestão da orientação a ser seguida pela polícia. Claro que isso também não quer dizer que eu possa politicamente interferir na investigação. Então, portanto, o sistema brasileiro precisa ser repensado e não eu criar ilhas que efetivamente retirem o poder democrático do governo que foi eleito. Eu sou muito favorável a deferir uma situação de vitaliciedade para quem investiga, mas jamais tirar o poder político do governo de orientar o que deve ser macro-investigado. Quer dizer, não cabe a mim dizer investigue Pedro, não investigue Manuel, mas cabe a mim dizer as prioridades são segurança preventiva, desarmamento, em síntese. O governo vai ter que definir as prioridades. Se eu começar a criar ilhas, fica ingovernável, né? Veja um exemplo. Banco Central. Hoje eu tenho um litígio entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. O presidente não consegue implementar a política dele. Será que o presidente está certo? Será que ele está errado? Não sei, mas ele foi eleito. Então, nem que fosse errado o que a população queria, ele tinha que ter direito de estabelecer todos os aspectos da política econômica, inclusive da política de juros, né? É claro que isso não quer dizer que eu não deva ter um respeito técnico para algumas situações. Como na polícia, eu não posso interferir nos inquéritos, eu não posso interferir na condução da investigação, eu não posso dizer, olha, ouça fulano, não ouça ciclano. Isso não pode fazer, isso o governo não pode fazer. Aliás, eu acho que pela lei isso não pode ser feito. O que eu não posso é perder a possibilidade de traçar políticas na área de segurança pública, porque eu crio situações de independência, ou seja, repúblicas independentes que acabam minando o poder de um governo democrático eleito conduzir o Estado. Então, isso tem que ser calibrado. Eu acho que o sistema de persecução penal no Brasil não é bom, o nosso Código de Processo Penal é antigo, eu acho que precisaria ser muito reformulado, sem perda, evidentemente, dos direitos e das garantias daqueles policiais concursados que hoje estão nas nossas fileiras. Ou seja, mas eu acho que isso precisa ser reestudado e não é com a simples concessão de um mandato para um diretor-geral da Polícia Federal que vai se conseguir isso. Qual o papel da Corregedoria da Polícia Federal, ministro? Olha, a Corregedoria tem um papel muito importante. Eu, quando assumi no Ministério, eu fiquei muito bem impressionado com os corregedores que eu tive. O doutor Caetano, dentre outros, eles eram bastante rigorosos, né? Por vezes tinha uma acusação que dizia, não, olha, a Corregedoria é mais complacente com os delegados do que com os agentes. Ali, a Polícia Federal tem uma briga entre agentes e delegados que eu juro por Deus, eu tentei resolver, mas percebi a minha impotência em tentar resolver isso, tentando mostrar aqui, porque ali são duas brigas, né? Você tem os delegados contra os agentes e os peritos contra os papiloscopistas. Parece que é briga de mulher e marido se separando na porta do advogado, entendeu? É um negócio horroroso. Eu me lembro uma vez, uma reunião que eu reuni todos na minha sala e falei, só sai daqui quando tiver acordo. Pois eu ia estar lá até hoje, não teve acordo. Então, isso é um problema que leva essas acusações. Mas, no geral, tirando um equívoco aqui, um equívoco lá, uma acusação lá, a Corregedoria da Polícia Federal ela é uma das mais eficientes, pelo menos no período em que eu vivenciei, das polícias no Brasil. Enquanto certas polícias, elas amaciam, arredondam, como eles usam no jargão policial, certas ilicitudes praticadas por agentes ou por delegados, a Corregedoria da Polícia Federal sempre teve a coragem e o papel importante institucional de ir fundo nas investigações. O senhor tem hoje informações como é que está o trabalho e investimentos, na inteligência, equipes, treinamentos na Polícia Federal? Sinceramente, não. Eu, por uma série de razões, me dedicando muito à minha vida acadêmica e à minha vida profissional, eu não tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto esse tipo de situação. Mas confio muito no atual ministro, que é Flávio Dino. Flávio Dino eu conheço há muitos anos, nós somos deputados federais juntos. Ele era um magistrado, pediu inclusive exoneração do seu cargo da magistratura para poder ser deputado na época. Posteriormente foi governador do Maranhão, fez um excelente trabalho como governador.
E eu tenho certeza que, como ministro, deve estar fazendo tudo aquilo que é possível, como nós fizemos também. Se você me perguntar dados mais precisos, razões pelas quais certas opções foram feitas, eu não saberia te dizer. Mas tenho uma confiança cega na gestão de Flávio Dino. Ô, ministro, houve uma pequena mudança nesse perfil hierárquico da Polícia Federal, que sempre obedeceu uma escalada paulatina, degrau a degrau. Nesse último governo, isso mudou. João virou José, que virou Maria, que virou Pedro, pulou degrau, pulou escada, pulou, enfim, uma série de coisas. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho um desastre. Eu me recordo que quando eu assumi o Ministério, a Polícia Federal, como nós já vimos pelo histórico que vinha desde Márcio Tomás Bastos, já tinha essa dimensão formada de uma hierarquia, de uma disciplina bastante posta. Mas eu não encontrei isto de uma forma tão clara na Polícia Rodoviária Federal. Eu via, muitas vezes, que alguns cargos de superintendentes da Polícia Rodoviária Federal eram indicados por parlamentares. Nada contra que parlamentares participem de governos, porque nós precisamos ter maioria parlamentar e ninguém governa sem maioria, mas não na polícia. Se eu permitir indicações políticas nas polícias, eu quebro a dimensão hierárquica dela. Ou seja, é o parlamentar que será, abre aspas, dono de uma superintendência e não a sua direção. Então, isso eu me empenhei muito na época, tive que comprar algumas brigas, mas fizemos. Tive a oportunidade de indicar a primeira mulher diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, a Maria Alice, que teve um papel, um desempenho espetacular, né? Então, mas eu vi que, como nós tínhamos pouco tempo desse tipo de situação, a Polícia Rodoviária Federal foi muito mais atingida durante o governo Jair Bolsonaro com essas práticas de desfazimento do que a Polícia Federal. Houve muito problema, sim, para tentar se fazer da Polícia Federal aquela polícia antiga, em que eu colocava os amigos para perseguir. Polícia de governo. Uma polícia de governo. Isso houve, mas eu acho que não conseguiram quebrar a espinha dorsal da Polícia Federal. Que, aliás, com o ministro Flávio Dino, tem hoje um diretor-geral que eu conheço, é um homem corretíssimo, o doutor Andrei, trabalhou comigo, foi secretário de grandes eventos da minha época, um homem espetacular. Deixa eu te fazer 30 segundos, que agora o senhor está quase jornalista, sabe que o nosso tempo... O senhor está quase jornalista, então já sabe que o tempo... Ainda chego lá. O senhor falou do atual, é a última pergunta para a gente encerrar. Tenho visto ele andando para cima e para baixo, tanto com o presidente quanto com o ministro Flávio Dino. Isso também não é vaidade? Eu não saberia lhe dizer, eu posso dizer que o que leva a isso. Em princípio, pode ser uma forma de gestão. O presidente Lula tem uma forma de comportamento diferente da presidenta Dilma, né? Ele é uma pessoa um pouco mais aberta a certas situações. A presidenta Dilma, ela tinha uma dimensão um pouco mais protocolar de atuação. Por exemplo, ela não recebia o diretor-geral da Polícia Federal sem a minha presença, justamente para respeitar hierarquias. Mas o presidente Lula tem a sua forma de fazer. Eu não creio assim, que o doutor Andrei seja uma pessoa que tenha sido tomada pela mosca azul, porque eu me convivi com ele, ele fez um trabalho simplesmente magnífico e exemplar na Copa do Mundo, ou seja, ele foi brilhante, então, e não foi tomado pela mosca azul. Então, não creio que hoje tenha sido diferente com esse brilhante delegado que foi escolhido pelo doutor Flávio Dino. Agradeço o ministro Zé Eduardo Cardoso, jurista. Ele vai voltar com a gente para a gente falar um pouco mais de justiça, sem falar de Polícia Federal. Obrigado, ministro. Imagina, eu que agradeço imensamente. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce.